Muitos estão comentando que Russell venceu o Pérez porque teve vantagem logo na largada. Foi o momento em que Russell corta a segunda curva à esquerda. Veja bem, tem um carrinho ali ó, na área de escape, tá vendo? Andando naquele segmento. Então, esse é o carro do Russell, ele cortou essa curva e estão dizendo que ele obteve vantagem. Na verdade, não é que estão dizendo. O próprio Pérez disse isso. Lembremos que Russell terminou em terceiro lugar e Pérez em quarto lugar, um resultado muito decepcionante para a Red Bull e para Pérez. Agora vamos conferir o que o Pérez disse no rádio, traduzido pelo canal F1 Rádios Brasil. Vamos lá. Depois da prova, o Pérez disse no rádio que Russell conseguiu o pódio por conta de um corte de curva na primeira volta. Okay. P4. It's nice overtakes. Yeah, Russell got the podium that cutting the first corner. What happened there? Did we report it? Yeah, the FIA had a look. Perceberam que após a corrida a única coisa que o Pérez disse foi que o Russell cortou o caminho, por isso ele venceu. Até perguntou se a equipe reportou à FIA sobre o acontecimento. Bom, será que o Russell cortou mesmo e ganhou vantagem? É isso que vamos analisar agora aqui no canal. Primeiro, olhemos a largada de um ponto de vista mais alto. Este aqui é Russell. Ele vem para a primeira curva num trio wide, dividindo com uma Haas e com uma McLaren mais à direita. Russell começa a curva à direita, porém, a Haas não dá muito espaço para ele. Até tinha espaço ali, mas o Russell prefere já cortar a curva, então ele joga o carro para a esquerda. Continua. E nesse momento que ele passa por esse trecho, ele tira o pé, perceba. Mas o problema e o que pode parecer algo estranho é que George Russell, que largou em 12º colocado, após uma volta, ele já estava na 7ª colocação. E o Pérez permanecia na 11ª colocação, que é a posição que ele largou. Então o que explica George Russell ter conseguido tantas posições assim após apenas uma volta? É isso que ficou um pouco obscuro, mas é isso que eu vou clarear para vocês agora. Primeiro vejamos a largada do ponto de vista de Pérez. Pérez está em 11º colocado e George Russell está logo na direita dele, mais atrás, largando em 12º. Veja como foi a largada de Russell. Olha isso, já apareceu no lado. O cara largou demais. Só na largada, até a primeira curva, ele já conseguiu basicamente ali 2 posições. Ó, nesse momento ele já passou 2, nesse momento ele já passou 4 praticamente. Foi aí que ele não viu o espaço e jogou para a esquerda. E este que está na onboard é o Pérez. O Pérez acaba se enroscando com uma Alfa Romeo, fica espremido por uma Alfa Tauri que está na direita dele. Esse é o problema. Pérez largou muito mal, não teve sorte em sua largada. Já George Russell largou muito bem. Agora analisemos a largada do ponto de vista de Russell. Veja como o Pérez largou nada, né? Ó, vou voltar mais uma vez. O Pérez está aqui no canto esquerdo, extremo do George Russell. Pérez parece que estava parado. Mercedes largou muito bem. Russell já joga para a esquerda, coloca do lado desta Alpine. Antes da curva 1, ele já passa a Alpine. Olha só como ele vai com bastante velocidade. Na próxima curva, que é a curva 1, ele já se coloca de lado. Trio wide, uma Haas à sua direita e a McLaren lá do Piastri também na direita. Viu que não teria espaço? Repare que o Russell, quando ele corta o caminho, né, para obter vantagem, ó, durante o corte de caminho, ele tira o pé e também ele freia. Ele freia porque ele estava olhando para justamente não obter vantagem. Ele freia, volta a acelerar e ó, ele volta atrás da Haas. Então ele se colocou atrás da Haas. Então a FIA, analisando isso, decidiu que o Russell não teve vantagem. Agora nós temos um outro ponto de vista do Tsunoda, que está logo atrás da Alfa Romeo que Pérez se enroscou. Esse carro aí da frente é a Alfa Romeo que Pérez se enroscou, e mais na direita ali na frente é a Mercedes e o Russell. Largada então, ponto de vista aí do Tsunoda. Então largada, veja como o Pérez largou muito mal. Ele foi ultrapassado facilmente pelo Russell e quase foi ultrapassado ainda na largada pela Alfa Romeo que não teve espaço para colocar, né? Então continuemos aí, primeira curva à direita. A Alfa Romeo já está por fora de Pérez e é uma Alpine, eu disse Alfa Tauri, tá? Mas na verdade é uma Alpine que está por dentro de Pérez. Então eles fazem a curva ali, trio wide, Pérez no meio, sanfonado, a Alfa Romeo espalhou para cima de Pérez, que por sua vez espalhou para cima da Alpine, então a Alpine se deu mal, foi jogada para fora e o Pérez, para não bater na Alfa Romeo, também ele tirou o pé. E assim a Alfa Romeo teve vantagem, pois estava por dentro. E nesse momento nós vemos George Russell voltando para a pista ali, ó, na frente de Piastri, que Piastri tira o pé. O Piastri tirou o pé pro George Russell voltar à frente dele. Qual o motivo disso? Não sabemos, mas o Piastri tirou tanto o pé que a Alfa Romeo que estava por dentro ultrapassou ele e o Pérez também alcançou muito ele. E logo na sequência o Piastri perde o controle, então não tinha como o Russell voltar atrás do Piastri. Ele errou. Então, meus amigos, basicamente nesse corte que George Russell usou corretamente a área de escape após a curva 1, ela tá aí justamente para isso. A única posição que ele ganhou foi a do Piastri, que errou e na sequência tirou o pé.
e depois perdeu o controle, então não tinha como o George Russell voltar atrás dele. Ele voltou atrás da Haas, que era o carro que ele estava dividindo a curva no momento em que ele escapou. A FIA, olhando isso, analisou que foi o lance de corrida e o piloto britânico não obteve vantagem, enquanto o Pérez continuou lá atrás, pois foi sanfonado. E é isso, espero que tenhamos desvendado esse mistério do Pérez ter acusado o Russell de ter obtido vantagem na primeira curva e só por isso ele chegou em terceiro colocado. Bom, a verdade é uma só, uma Red Bull fora do pódio é muito grave para a própria equipe, visto o tamanho da vantagem que tem o equipamento da Red Bull, certo? E aí, o que vocês acham? Russell teve vantagem mesmo a ponto de, só por causa disso, ele ter conquistado a terceira colocação? Ou o Pérez que tá chorando demais? Comenta aí nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa o like no canal para fortalecer e inscreva-se se não for inscrito. Um abraço.